Olá, eu sou a Adna, do blog femininaMulher.com.br e hoje, dia 26 de abril de 2022, nós falaremos sobre o texto Entesourando para Deus, que você encontra lá no nosso blog femininaMulher.com.br. E esse texto surgiu de uma leitura que eu fiz hoje, da minha leitura devocional da Bíblia. Quando eu estava lendo a Bíblia, eu aprendi algumas preciosas lições a respeito dos compromissos que nós devemos firmar com Deus em comunidade para termos suas bênçãos. Trata-se da história da nação de Israel no período de Neemias, aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém no cativeiro. No capítulo 10 de Neemias, o povo firma um compromisso por escrito com Deus de obedecê-lo em comunidade. Você pode ver isso nos versículos 28 e 29 do capítulo 10. As promessas incluíam a proteção da herança santa, limitando o casamento somente entre pessoas da mesma nação, a observância do dia do Senhor e do descanso, ofertas voluntárias ao Senhor para a provisão das necessidades dos serviços sacerdotais, o dízimo e a consagração da família ao Senhor, frequência regular dos cultos, cuidado com os líderes do povo e transparência na administração dos recursos, além de algumas outras promessas. E eles terminam o documento com essas palavras: prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. Linda, né, essa citação. Cada história da Bíblia foi registrada com um propósito definido. Paulo disse que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E, de fato, eu posso confirmar em minha própria vida que os princípios estabelecidos naquele documento lá em Neemias são, hoje, tão necessários para o bom andamento de nossa vida pessoal e comunitária como foram para aqueles dias. Em suma, o texto traz o grande princípio de que nós devemos organizar nossa vida, relacionamentos, trabalho e finanças, de modo a agradar a Deus. Este modo inclui renúncia, fé, humildade e generosidade. De todas aquelas promessas, eu quero destacar as lições que aprendemos com a administração dos bens que recebemos do Senhor e sua relação com o trabalho do serviço ao Senhor, cujo fruto nós usufruímos na comunidade dos fiéis, que estabeleceram com Deus um concerto de obedecê-lo, como a gente encontra lá no livro de Neemias. Agora eu quero trazer um pouco para a nossa realidade. A contribuição que é dada na comunidade para o sustento do serviço e dos trabalhadores, sendo feita com lisura, claro, por aqueles que administram os recursos. Do mesmo modo que aconteceu em Neemias, certo? Eu vou trazer para os nossos dias hoje, como estamos fazendo isso, como colocamos em prática esses princípios que encontramos nessa história de Neemias. Eu percebo que muitos de nós oram, trabalham arduamente para conseguirem dinheiro, mas quando recebem, gastam-no naquilo que não é pão. Isaías 55 e verso 2 usa essa expressão, gastar o dinheiro naquilo que não é pão. E o que significa isso? Gastar o dinheiro com o que não tem proveito para a vida eterna. Como Jesus disse também em João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Trabalhamos para ter as coisas desta terra e esquecemos de cuidar das coisas do Senhor. O fato é que sempre que sobra alguma coisa ou quando temos uma renda extra, a nossa tendência é de, com essa renda, satisfazermos os desejos do nosso coração. E neste pacote de desejos estão a viagem e a casa dos sonhos, roupas finas, carro, diversão entre amigos, investimento em nós mesmos, naquilo que pode nos trazer mais lucro, como especializações acadêmicas, cursos e afins. A generosidade normalmente é voltada para nós e para nossos prazeres, nunca para o bem de outros e especialmente para o crescimento da obra do Senhor. A administração financeira é ensinada em toda a Bíblia e a tônica está sempre voltada para a generosidade exercida por uma vida previdente e modesta. De acordo com esse texto que eu li, essa generosidade é mostrada em meio à comunidade dos santos, daqueles que são separados para Deus. Você está envolvido num trabalho para o Senhor? Você sente paixão por esta obra e pelos irmãos que nela trabalham? Então,
este é o lugar para o qual parte importante da sua renda deve ser destinada. Essa é a regra. Somos mordomos dos recursos de Deus. O que damos não é nosso, mas de Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, praticando o bem, enriquecendo-nos de boas obras, sendo liberais e generosos, entesourando para nós mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possamos alcançar a verdadeira vida. Tudo isso você encontra em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Vejam quanta conexão nós encontramos nas Escrituras a respeito de como e onde devemos gastar nossos recursos. Em Neemias, o pacto foi para consagrar as bênçãos, entregando-as para Deus na comunidade para o bom funcionamento de sua obra. Em Isaías, Deus combate o uso do dinheiro para fins supérfluos. Em João, Jesus ensina que a força do trabalho deve ser empregada naquilo que trará bons dividendos na eternidade. E Paulo, ao escrever para Timóteo, deixa claro que a mordomia dos recursos envolve a fé que se manifesta na generosidade, cujo propósito é entesourar para a vida eterna. Então veja, como mordomos do dinheiro de Deus, nossos planejamentos devem incluir parte importante dessa renda para o investimento na obra de Deus, na comunidade que participamos. Em vez de planejar o endividamento para satisfazermos a carne, deveríamos estar contentes com o que vestir e com o que comer, usando todo o resto para a glória de Deus. Você também encontra esse texto em 1 Timóteo 6, versículos do 6 ao 10. Eu convido você agora a pegar o papel e o lápis. Você calcula o quanto tem recebido de Deus e o que tem retornado para ele em sua obra realizada na comunidade dos seus irmãos de fé. Faça assim, junte toda a sua renda e veja o quanto usa consigo mesmo para suas necessidades básicas. Depois, calcule os gastos com aquilo que não é pão. Do que sobrou, quanto retornou para Deus? Agora você tem uma noção, mais ou menos, do que a sua alma valoriza. Coloque-se diante de Deus em família e faça um compromisso de entregar para Deus o seu melhor. Isso envolverá fé e humildade. Com o tempo, você experimentará da alegria de ver crescer a glória de Deus no mundo e sentirá a paz que excede todo o entendimento guardar o seu coração e pensamento em Cristo. Isso porque os seus planos, ou seja, o seu coração, os seus pensamentos estarão escondidos em Cristo, que nos chama à liberalidade de um coração que se preocupa com sua obra no mundo. Paulo usou essas palavras justamente para agradecer aos irmãos a oferta de amor que havia recebido. Em Filipenses, Paulo se alegra com o cuidado renovado para com ele, que servia a Deus na obra. Filipenses 4, 6 ao 10. Fazemos bem em tomar parte no trabalho de Deus ao ofertarmos para a sua obra. Estas ofertas para Deus sobem como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Ele. Sacrifícios envolvem custos. Davi não aceitou receber a eira de Araúna como presente para sacrificar ao Senhor. Não. Antes, ele a comprou por aquilo que ela valia, pois ele disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Que lindo! Você pode encontrar essa palavra em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 21 a 24. Então façamos hoje a mesma promessa que o povo fez com Neemias. Prometeremos não descuidar do templo do nosso Deus. A garantia da obediência é que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Você crê nisso? Ao administrarmos os recursos deste modo, ao Deus e Pai será dada a glória pelos séculos dos séculos. O investimento é no céu e seus dividendos serão eternos. Eu sou Adna Barbosa e falei aqui para o blog femininaMulher.com.br.